Boa tarde, amigos. 1h02. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Daqui a pouco estará conosco o Dr. Roberto Sigman. Já está aqui o Marco Júnior. Marco Júnior é da Rádio Galera. Isso aí, da Rádio Galera. E o Maurício Freitas, nosso colega parceiro aqui de todos os dias. Bom, já adiantando o nosso lado aqui, para depois a gente debater as coisas do Internacional, e hoje é o último dia da defesa, né, dos 4 que foram culpados, arrolados como culpados pelo desfalque nas finanças do Internacional, né? Hoje é o último dia para a defesa, para apresentarem os argumentos no Conselho Fiscal do Internacional, depois vai para o Conselho Deliberativo. Hoje é a defesa que será entregue no Conselho do Internacional, para resumir a história. Depois serão analisadas as questões pelo Conselho de Ética, vai para a Justiça Comum, tem o Ministério Público, o Internacional ainda espera um ressarcimento, o torcedor colorado espera um ressarcimento em se comprovando a culpa dos 4 dirigentes que, em condenados em instância quase que interna do clube, né, porque Conselho Deliberativo, eles já se tornam de cara inelegíveis por 10 anos. Eu acho que é pouco. Se ficar comprovado a culpa e lesa cofre de clube, não pode ficar só inelegível por 10 anos, tem que ser para todo sempre. Ah, mas já são veteranos, depois, daqui a 10 anos, já terão uma idade avançada, não vão querer voltar. Não sei. O Alexandre Limeira, por exemplo, é jovem, não estou dizendo que ele seja culpado, ele vai apresentar a sua defesa. E já se defendeu nas redes sociais, produziu ali uma peça de defesa, com testemunhas e tudo mais, para, antes de chegar no Conselho, já ter amenizada a sua situação. O Emílio Ferreira não se manifestou mais publicamente, o presidente Vitório Pífero escafedeu-se, não se sabe onde anda, né? E o Pedro Afatato também, nem sei se o Pedro Afatato vai apresentar defesa, né? Depois de tantos adiantamentos no caixa e tantas reuniões em restaurantes chiques de Porto Alegre, nem sei se vai apresentar a sua defesa. A verdade é que alguns até argumentam, mas só aconteceu isso porque o Inter caiu para a segunda divisão. Já outros dizem, não, é que dessa vez ficou escancarado demais. 10 milhões de adiantamento, de 2 em 2 dias, a ida ao caixa. Não estou aqui pré-julgando nem nada, quem condenou foi a comissão, e tudo começou com as contas vetadas do presidente do Internacional, Vitório Pífero. O doravante nós vamos acompanhar a partir desta defesa e depois na reunião do Conselho Deliberativo, que, entendo isso em mãos, vão acabar julgando administrativamente se estes dirigentes poderão ou não ainda fazer parte do quadro diretivo do Internacional, se poderão se eleger. Em princípio, sobram não só do Conselho Deliberativo, como também não poderão se associar ao Internacional, né? Eu não sei se a medida chega a ser tão drástica assim. Claro que comprando ingresso podem entrar lá no Complexo Beira-Rio, que já é um desgaste para o cidadão enorme, né? Bom, estamos numa semana de 2 clássicos que poderão decidir o Campeonato Brasileiro, para não dizer 3 clássicos, que aí envolve 5 integrantes dos 5 primeiros colocados do Campeonato Nacional. Clássico Fla-Flu, o Flamengo tem 52 pontos, vou falar de improviso aqui, se eu estiver errado o Maurício me corrige. O Clássico Fla-Flu, ganhando o Flamengo, vai a 55. O Grêmio tem os mesmos 52, tinha 51, empatou com o Bahia, tem 52. Se ganhar do Palmeiras, vai a 55 e ficaria a 1 ponto do líder Palmeiras. Palmeiras tem 56, ganhando do Grêmio vai a 59 e dispara 8 do Grêmio. O Internacional tem 53, vai a 56 se ganhar do São Paulo. Se o Palmeiras perder para o Grêmio, o Inter fica de novo taco a taco com o Palmeiras, perderia nos critérios. Só e o Grêmio Paulo tem 5-1, Rei. Com o empate já do Bahia tem 5-1. Tem 5-1 o Grêmio. 5-1, não. Então ficaria a 2 pontos do Palmeiras. É isso, eu fiquei com 52 na cabeça. Quem tem 52 é o São Paulo. Isso. São Paulo tem 52. Agora sim, São Paulo perdendo para o Internacional fica com 52. Ganhando do Internacional 55. E aí torce para o Grêmio contra o Palmeiras para ficar o São Paulo a 1 ponto do Palmeiras. Vejam só, 56 tem o Palmeiras,
53 tem o Internacional, 52 tem o São Paulo, 52 tem o Flamengo, que passou do Grêmio porque ganhou o seu jogo. Tinha 49, foi a 52, passou do Grêmio, estava atrás do Grêmio na última rodada, tanto é que inverteu. O Flamengo era o quinto, agora é o quarto colocado. Terceiro. Ah, é o terceiro colocado. Terceiro colocado. Pelo número o de São vitórias. Paulo, não, o São Paulo ficou para trás nos critérios, né? Então, Palmeiras 56, depois vem com 53 pontos o Internacional, com 52 o Flamengo, com 52 o São Paulo, com 51 o Grêmio, e aí já vem o Atlético Mineiro, que ficou para baixo tem com 45. 45 pontos. E do Atlético Mineiro, 45, para o Santos, tem sétimo 39. colocado, 39, são 6 pontos de diferença. Era só pegar a tabela aqui, que eu não precisava ficar puxando pela memória, mas para ficar olhando para o telespectador e não ficar pegando o papelzinho aqui. Mas mais do que isso, Rec, Mas então tudo pode acontecer no final de semana. Só o Palmeiras não perde a liderança. Com relação ali, o degrau do sexto para o sétimo colocado, nominalmente são 6 pontos. Mas dá para colocar a diferença como 7, porque o Santos tem um número de vitórias inferior. Muito. 10 o Santos 13. tem 10 e o Atlético Mineiro tem 13. Mesmo que o Santos tire esses 6 pontos com 2 vitórias e 2 derrotas do Galo, o Galo segue à frente pelo número de vitórias. E o Fluminense, se tomar uma chinelada do Flamengo, e é uma tendência forte, bom, o Fluminense aí nem para 7ª colocação vai servir. Fazer o seguinte, doutor Roberto Signo está chegando aí, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. O Grêmio terá apenas meio time titular para enfrentar o Palmeiras no domingo. O treino de hoje começará a definir os substitutos de 6 desfalques. Paulo Vitor, Léo Gomes e Bressan devem entrar na defesa. Capixaba e Marcelo Oliveira disputam a posição do Cortez. Alisson vai permanecer no lugar do Ramiro, em princípio. Maior dúvida para a vaga do Everton, Marinho, Pepe, Tassiano e até Caio seriam as opções. Mas, em princípio, o Grêmio deve jogar mais ou menos com a mesma formação e do meio para frente tendo Maicon, Cícero, Alisson, Luan e Jael à disposição. Restaria o preenchimento de apenas uma vaga e aí todas essas opções aí que eu arrolei. O Internacional terá as voltas de Cuesta e Edenilson no domingo contra o São Paulo. Moledo será desfalque mais uma vez. A tendência é que o Damião também tenha condições de atuar. Emerson Santos vai ter sequência como titular da zaga. Até vejo como positivo isso, porque aí vamos saber o tamanho desse Emerson Santos, né? Os enfrentamentos mais difíceis. Eu acho que o Thales e o Emerson Santos é a mesma coisa, não estou dizendo isso hoje. Depois ele nos surpreendeu um pouquinho na arrancada e tal, mas para mim é a mesma coisa. Na frente tem D'Alessandro, Camilo e Jonathan Alves como alternativas. Rossi está de fora, inclusive para 10 dias não joga também contra o Santos. Dourado sofreu uma pancada, deixou o treino mais cedo hoje e passa por avaliação. E uma possibilidade, mesmo que ínfima, é que o Richelli fique no banco de reservas. E o Flamengo acertou a venda de Lucas Paquetá para o Milan. O clube italiano pagou 35 milhões de euros, 155 milhões pelo meia, ou seja, já vendeu mais caro do que o Grêmio vendeu o Arthur. Dono de 70% dos direitos econômicos, o clube carioca ficará com 100 milhões. Um dourado. Ontem, Botafogo e Vasco empataram em 1-1 e hoje tem a final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians, uma das finais, né? Porque a primeira é em Minas Gerais e a segunda será em São Paulo. Até aqui o Filipão tem 4 conquistas, né? Ganhou uma com o Criciúma, uma com o Grêmio, 2 com o Palmeiras. O Mano Menezes tem 2, poderá chegar à terceira, né? Nesse enfrentamento contra o Jair Ventura, que vai em busca do seu primeiro título de Copa do Brasil. Levir Coupe tem 2 conquistas e o Renato Portaluppi também tem 2 conquistas. Considerando que você falou que o Flamengo vai ficar com um dourado pelos 100 milhões, só que é com correção monetária, porque como o euro está 4,33, dá 108 milhões, mas tem correção monetária de 2016 para agora. Um dourado e algumas sardinhas. já voltamos.
Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, uma mais linda que a outra, e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Basta falar com o Fernando e vai sair negócio. Olha que casa linda essa aí, ó. Uma mais bonita que a outra, né? Madelomba Casa e Construcão.com.br. Fale com quem conhece do Riscado e você vai ter casa pro resto da vida. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Este é bom. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. E aquele molho, hein? Bah! E tem alguns que acham que chegam perto, não vão chegar perto nunca. Nem usufruindo de uma marca que não é deles, né? Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, algumas inclusive da época da vovó. Padaria Laude, sempre atualizada, está sempre viajando o seu Edson e trazendo novas fórmulas, né? Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Aí o dono coloca a mão na massa. Por falar em massa, FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue e fale com a turma do seu Wilson, 3466-6133, fache.com.br. Dr. Roberto Sigma, hoje é o último dia para a defesa dos 4 que foram arrolados aí pela comissão como tendo envolvimento nesse desfalque que sofreu o Internacional depois que foram devolvidas, não, que não foram aprovadas as contas do presidente Vitório Pífero. Se apurou uma série de fatos foram apurados e redundou nisso aí. Ainda tem Ministério Público, ainda tem Justiça Civil, ainda tem possibilidade de o clube ser ressarcido. E eu, na abertura, enquanto o senhor estava chegando aí, estavam testando a sua saúde subindo a escada, eu estava dizendo o seguinte, que ficar 10 anos só inelegíveis, os dirigentes que tiveram essa participação nesse rombo que teria ou houve no Internacional. Houve o rombo, agora tem que saber se houve a responsabilidade deles. Eu acho que 10 anos é pouco, porque quem é que vai ficar ansiando ou contabilizando o tempo para que eles um dia possam voltar? Pessoas que tiveram a chance e não souberam fazer bem feito, né? Não só por ter ido o Inter para a segunda divisão, mas eu quero ouvir a sua opinião. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. A minha demora se deu pela minha reduzida capacidade física, eu estou fora do padrão de jogo. O Lauro Quadro sobe aqueles 4 andares ali. Não, mas o Lauro é um case, né? Atleta, né? Eu tenho... Não, mas ele dá 3 paradinhas, né, Maurício? Ele dá 3 paradinhas. O Rec aprendeu com ele, doutor Silvio, porque chegava aqui e parecia que estava de gravata. Não, estou bem. Eu subo correndo daquilo ali. O Rec é um fenômeno, né? Mas assim, vamos, em primeiro lugar, meu cumprimento à nossa audiência, eu cumprimento aos demais integrantes da mesa, né? Eu vou tentar falar uma linguagem que todos entendam, deixando um pouco qualquer juridiquês de lado. Na realidade, nós temos aí, em razão do que tu colocasse, vários aspectos. Houve um fato. Qual era o fato? A acusação, não é, ou a denúncia por algumas pessoas de que no Internacional se adotava um procedimento que era de retirar dinheiro na boca do caixa, quer dizer, em dinheiro vivo, né? E que as comprovações não eram feitas. Né? Essa foi a denúncia. Muito bem. Em razão disso, foram ouvidas algumas pessoas, em razão dessas denúncias. E o fato é apenas esse. Né? O que restou, ou o que foi levado a exame desta comissão, que é uma comissão designada pelo Conselho e é uma comissão de investigação, que esse fato era verdadeiro, né? Isso já houve no Internacional, ou há constantemente no Internacional, mas isso há
quando é fechado um borderô, quando termina um jogo e tem dinheiro vivo e tem que se retirar o dinheiro vivo, muitas vezes para pagar compromissos do próprio jogo. Mas nunca num período em que não há jogo, em que não há nenhuma extraordinariedade que enseje o levantamento do dinheiro no bolso. Ninguém anda com dinheiro no bolso, né? E tirar R$1 milhão, R$2 milhões não é assim, né? Inclusive tem aquela coisa que se fala em mochilas, né? Bem, isto restou comprovado, que essa é uma prática constante e que as notas fiscais que vieram posteriormente, elas não comprovavam de forma inequívoca e idônea a transação, ou seja, a existência de um débito, a retirada do dinheiro e o pagamento. Por quê? E isso a comissão foi muito zelosa. Ela esteve em algumas empresas cujo endereço era em Torres, outra no litoral de Santa Catarina. Outra em Viamão. Outra em Viamão. A senhora tomou um susto lá. E eram empresas inexistentes, inoperantes. Né? Há uma senhora que tem uma profissão bem humilde, que era sócia de uma empresa e parece que nem sabia disso. Né? Então, essa situação está bem esclarecida. Né? Está bem esclarecida. Em razão disso, essa comissão, a meu juízo, os integrantes da comissão dizem que aplicam a pena. Meu juízo indica uma pena para o Conselho. E aí a pena que indica para o Conselho é essa dos 10 anos de afastamento de toda e qualquer atividade desportiva em território nacional. Não pode ser conselheiro do Inter Nada. E nem sócio? Nem nada. Sócio também não? É aí que eu quero explicar. Eu não sei se atinge a questão do sócio. Por quê? Porque a legislação essa que fundamentou, que deu base a essa proposta de punição, ela é do Profut. Ela não é dos estatutos do Internacional. Ela fala em não ser dirigente, né? Essa punição do Profut. Então, mas eu ainda, claro que tem vigência, se aplica a todos esses, né, que eventualmente tenham responsabilidade por esses fatos, o Estatuto do Internacional. E o Estatuto do Internacional, para mim e para todos, é bem claro, é a expulsão do quadro social. Né? Então, esse é o aspecto da pena. Tá? Tem algumas questões que vão ser técnicas, se aplica a legislação do Profut ou não se aplica. Por quê? Porque o Internacional deveria, né, para aplicar a legislação do Profut, ter incluído em seus estatutos, ter feito uma reforma estatutária, incluído nos seus estatutos, o que se chama em direito recepcionar a legislação que não é sua, a legislação do Profut, para que ela possa, a partir de então, e ela não retroage, né, ter efeitos. O Internacional só fez isso, e se nós considerarmos que foi feito, tá, em 2017. Em 2017. E por um ato do Conselho Deliberativo, e não por uma reforma estatutária que exige uma Assembleia Geral. Né? Então, assim, não é... Na reforma do Estatuto em 2016, isso não foi tratado. Não foi tratado. Então, o seguinte, né? Não, do ponto de vista jurídico, tem muita estrada a percorrer, porque é óbvio que os envolvidos vão aplicar ou vão explorar esse tipo, não é, de inconsistência. Né? Esse é um aspecto. Segundo aspecto, eu acho, né, e disse isso para um dos membros da comissão, que a comissão está lá para fazer justiça e não para fazer política. Não é? Então, eu acho que pelo fato de serem integrantes de outro movimento, pelo fato de terem responsabilidade pelo Internacional ter caído para a segunda divisão, isso não pode ser considerado para efeito de aplicar ou não pena. Né? Por que eu digo isso? Porque há 2 outros que foram investigados, né, e que foram inocentados pela comissão, ao meu juízo, de uma forma equivocada. Um é um vice-presidente eleito, foi vice-presidente eleito. Veio de outro movimento em razão de uma aliança política que foi feita, mas ele era vice-presidente eleito. E a norma que se aplica a todas as pessoas jurídicas... Mas claro, ele tem responsabilidade jurídica. Senão é muito fácil. Senão é muito eu sou fácil. vice, o senhor é vice, o senhor tem mais responsabilidade então, que eu. Então a alegação que foi feita, não, mas ele não participava de nada, ele morava em Brasília, de vez em quando vinha para cá e aí não participava. Como não participava? Né? Ele não morava mais em Brasília há horas. E se não participasse, devia renunciar ao cargo, né?
Então, esse é um dos aspectos Inclusive, que morava num hotel ali, onde a concentração do Inter existia, perto do Beira-Rio. Esse é um dos aspectos que eu pretendo levantar na reunião do Conselho, que vai examinar essas defesas. Quer dizer que o senhor vai dar uma agitada na reunião do Conselho. Não é agitada, eu vou falar Não, o que eu penso, o que eu acho digo... justo. Agora, quase sempre eu agito. Né? O senhor tem peso e conhecimento. Porque quase sempre quando eu falo, eu descubro uma realidade que era para ficar encoberta. Entende? Então, isso agita. Né? Foi nesse sentido que eu falei, não me chamei de agitador. Mas eu também não me importo. É que mexe com coisas das entranhas da história, né? A outra questão que tu vai compreender muito bem, Henrique. Um outro integrante da diretoria, que daí não é a diretoria responsável juridicamente pela pessoa jurídica Esporte Clube Internacional, ou seja, era um diretor temático, ingressou na diretoria em razão desse acordo político, mediante o discurso e a ocupação de um cargo cuja finalidade era o seguinte: ser uma controladoria interna e aplicar as regras de transparência. Ao longo, e esse grupo político, ao longo de muitos anos, a tônica da participação e do discurso deles era a idoneidade na gestão. Ele permaneceu toda a gestão neste papel. Várias vezes em reuniões do Conselho utilizou a palavra para apregoar, para relatar quais eram as suas iniciativas, o que ele estava fazendo para levar a transparência ao associado, para, enfim, controlar o que era feito em termos de rotinas administrativas do Internacional. Quando chegou o depoimento dele, ele disse: olha, eu lamento muito. De fato, eu vi que a coisa era grave, eu vi que estava sendo feito errado, mas ninguém me ouvia. Eu sugeria e ninguém me ouvia. Bom, qual é pede demissão. Qual é a obrigação de quem se depara numa situação dessa? Primeiro, pegar a palavra numa reunião do Conselho ou através de um manifesto ao torcedor do Internacional e dizer: olha, meus amigos, quero dizer que aqui dentro tem uma temeridade muito grande, né? Há um risco muito grande, porque eu aconselho coisas, não me ouve, eu aconselhei 2 vezes, está aqui a prova, logo eu vou me afastar, né? E vou indicar que a coisa lá corre muito risco, né, de estar sendo mal feito. Mas não fez, ficou até o fim da gestão. Aí quando o nome dele aparece, né, ele vem com essa conversa, que nunca foi ouvido, que pouco participava das reuniões de diretoria, então fez o quê? Né? Ao não denunciar, mostrou que supostamente estava conivente. Né? Marco Júlio. A responsabilidade, Marco Júlio, ela decorre ou da ação, né, se eu pegar uma facada e enfiar no REC, né, imitando o que andaram fazendo por aí, essa é uma ação. Agora, se tu eu não sei se eu tenho aquela resistência toda. E se tu pegares a faca e eu tiver a oportunidade de te parar, né, eu vou ser omisso com relação a isso e vou responder com relação a isso. Ou então, se eu estou te escondendo por ter feito. Exatamente. Então, essa omissão, ela também é passível de responsabilização. Porque senão isso vai se repetir na história do clube e aí é mais ou menos aquela história de, estavam roubando, mas eu não sei, né? Que a gente conhece muito bem. O não sei não exime ninguém, né? É a mesma coisa, tu passa num sinal vermelho, o cara te fala, não, mas aqui... Então o senhor acha que 6 deveriam ter sido indiciados? Eu acho que a situação mais... Indiciados é a palavra? Eles apontados, né, como responsáveis e uma indicação de uma sugestão de punição, né? Eu acho, né, com toda a sinceridade... Indiciado cabe só para a justiça comum? Não, indiciado é no inquérito policial, né? Quando termina indiciado a investigação... pela polícia para o Ministério Público, né? A polícia que é encarregada da investigação ou o Ministério Público, né, ela faz a investigação e ao final do inquérito, né, ela indicia ou não. Porque há indícios de culpa. Isso. E depois denuncia. Que eu acho que é o papel dessa comissão. Essa comissão ela é uma comissão de investigação, então ela pode indiciar, como de fato fez com esses 4, né? E agora o Conselho vai ser uma espécie de Ministério Público e julgador ao mesmo tempo, né? Ele pode, inclusive, rejeitar alguns indiciamentos, né? Levando para a política, é como se o Conselho fosse o legislativo de fato que nós vimos nos processos de impeachment, em que o Conselho acaba aceitando ou não, ouve testemunhas e mas toma o senhor decisão. Pode, ao levantar essa questão de ordem, porque entendendo que há argumentos suficientes para abranger mais 2 outras pessoas, o senhor pode reabrir o processo? Eu posso pedir inclusão e o Conselho vai votar se incluirá ou não.
E aí pode votar na hora? Pode votar na hora, porque as provas já estão colhidas. Quer dizer que quem hoje celebra... Há quem entenda que não. A comissão entende, é assim, quando ela condena, né, entre aspas, ou aponta, sugere uma punição, né, isso é recorrível. É objeto de defesa e o recurso e a acusação é que vão para julgamento no Conselho. Logo, o Conselho pode absolver ou pode acolher, né, ou até agravar a pena, porque o Conselho é soberano nesse processo, né? Eles entendem que com relação à absolvição não há recurso. É isso que eu vou sustentar. Olha, como não há recurso? Porque senão nós corremos o risco, se não houver recurso, de fazer uma casa da sogra. Entende? Daqui a pouco alguém aí tem uma situação grave, é indicada uma comissão, né, que não tem isenção, como essa aparentemente tem, e absolve todo mundo. E aí vão recorrer para quem? Para o bispo? Mas então o senhor acha que ainda tem um pouco de política? Claro que tem. Claro, na comissão mesmo? Claro que tem. Eu disse isso, né, na minha manifestação. Eu acho que esses dois que foram absolvidos é porque hoje eles têm sobre eles a origem convergência, um certo apetite político. Tem eleições no fim do ano, então e como eles não têm uma participação assim tão direta, né, não é uma ação, é uma omissão, eles estão sendo poupados porque há um interesse ali de daqui a pouco captar alguns votos desses dois grupos. Porque tem uma situação que eu fui até um pouco mais fundo do que o senhor, pretensiosamente vou dizer isso, porque não só os dirigentes, todos esses que o senhor falou, e mais os que foram arrolados, os que não foram, também funcionários. Sim, foram ouvidos. Pois é, não, e tinham participação. Pois é. Porque eles eram manipulados. Mas funcionários que ainda estão dentro do clube hoje? Não sei, acho que até algum que outro já pode ter sido afastado. Mas aí é assim, Rec, aí... Porque como é que eu pego 500 mil e digo pro Marco Júnior, não, tá aqui, tu me pediu 500, eu te dou. E na outra vez ele me pede 200 e eu te dou de novo. Mas se o teu patrão pede isso, tu recorre mas tu passa para quem isso? Mas aí assim, ó, tem duas questões, né? E a documentação? Tem duas questões, que é o que se aplica de certa forma no caso do Limeira, né? Tem duas situações, quanto ao empregado. Não tem nada a ver com essa comissão. Essa comissão não apura nada com relação ao empregado, porque o empregado é regido pela CLT, o empregador pode despedi-lo por justa causa, ou não, entende? Pode despedi-lo imotivadamente e não é a comissão que vai estabelecer responsabilidade, né, a respeito de um empregado regido pela CLT do clube. Muito bem. Mas, já que foi tocado no assunto, e aqui fala um ex-juiz do trabalho durante 21 anos, o empregado, né, a princípio ele tem que cumprir todas as ordens do empregador. Quando é que ele tem a obrigação de resistir à ordem do empregador? Quando o ato determinado for nitidamente abusivo, ilegal. Não, aí abusivo já é um conceito subjetivo. Ilegal, entende? Vai lá, entra naquele carro, pega aquela bolsa que tem dinheiro e me traz aqui. Não, mas não posso entrar, o carro não é meu, entende? Pega esse dinheiro que está aqui e sonega, né? Tá esse de pegar do caixa e entregar para o patrão. Bom, mas quem estava mandando era o empregador dele fazendo. A questão fiscal, a questão estatutária, isso não compete a ele. Não cabe ao empregado, Rec, eu acho que é nessa linha que o doutor Sigman está dizendo. O empregado sabia. Não. E os outros vice-presidentes, se os empregados já sabiam, também sabiam. Claro que sabia. Mas, Rec, eu acho que a linha que o doutor Sigman está... É que o empregado não tinha como resistir a isso. O empregado, não cabe ao empregado definir se a nota é sequencial ou não, se a obra foi realizada ou não. Foi pedido para ele retirada de dinheiro. Até porque o Internacional tem conselho fiscal, tem auditoria, tem uma série de... Agora, doutor, quem morrer primeiro de nós podia avisar se tem obra lá no céu, né? Pois é. Liga lá, tem alguma coisa. Agora, o que eu queria também aqui fazer uma ressalva, terreno tem. Né, com relação terreno já venderam e não entregaram. A essa questão, eu acho, tá, que a questão que envolve o Limeira, e não tem procuração, interesse, amizade, ou seja lá o que for para defender o Limeira, tá, ela é tão subjetiva como essa do empregado. Entende? Porque a comissão diz o seguinte, tá, ele gastava com cartões corporativos em almoços 3 vezes por semana, média, não sei o quê. É bastante. No bar, né? Em valores que atingiam 600, 700, R$1.000, né? Que eram exagerados, porque não foi num buffet. Bom, mas isso é muito subjetivo.
Entende? Primeira coisa que tem que se saber, estava dentro da média estipulada por quem é ordenador de despesa e por quem tem responsabilidade na administração do clube, que é o presidente e o vice-presidente de finanças, estava, ele nunca ultrapassou a média, entende? Então, assim, agora, esse juízo subjetivo, esse é muito difícil de fazer. Eu disse isso, olha, eu já fui para eventos, jogos envolvendo o Internacional, que na época nós tínhamos praticamente 4 presidentes, né? Cada um levou uma tropa por conta do clube, né? Nos jogos da Libertadores, quanta gente acompanha que não tem nada a ver, não tem cargo nenhum no Internacional, nem conselheiro mas é amigo desse, amigo daquele, e vai. Então isso é uma prática que se desenvolve há muito tempo. Essa de jantar, de coisa, é assim. Eu, quando fui vice-presidente de finanças, desculpe, estou cometendo um ato falho. Quando eu fui vice-presidente de futebol do Internacional, eu fui contatado pelo vice-presidente de finanças de então, que veio me oferecer um cartão corporativo. Ah, sim, tu viaja para lá e para cá, tem Libertadores, não sei o que, eu quero te oferecer um cartão corporativo. Como eu sei, né, como é que se monta a arapuca, né, eu disse, olha, eu te agradeço, né, mas os meus hábitos... agradeço a confiança. Mas os meus hábitos são os seguintes: eu almoço junto com a concentração quando eu viajo, né, junto com os jogadores. Com a delegação? Com a delegação, né, na concentração. E aqui em Porto Alegre era a mesma coisa. O hotel era perto da minha casa, eu ia para lá, almoçava, jantava junto com a delegação, na mesa do treinador, na mesa do preparador físico. Isso que nós fazíamos, que eu acho que é uma obrigação do dirigente de futebol fazer isso, se entrosar, né. E a segunda coisa que eu disse para ele, eu digo, olha, de mais a mais, eu já me atrapalho com os meus cartões, entende? Então eu não quero me atrapalhar com o cartão dos outros, eu prefiro não ter. Se eu precisar fazer alguma despesa em nome do Internacional, quando em viagem, fora daquilo que me é dado pelo Internacional, pelo fato de eu ser dirigente, eu vou recorrer ao Adriano, ou ao Chumbinho, ou não sei eu quem que está na direção, e vou pedir que pague a despesa e justifique a despesa. Pronto. Mas eu não quero o cartão. Porque eu sei como é que funciona, né? A vida com os 63 anos me adiantou para alguma coisa, né? Eu conheço o rengo sentado e o cego dormindo, né? Eu sei qual era o objetivo disso, porque quanto mais cartão corporativo tiver, quanto mais dilui a responsabilidade. E todo mundo, de alguma forma, fica com o rabo preso. Pegando essa linha do cartão corporativo, o senhor concorda com o vídeo, enfim, a defesa do Limeira, que coloca o cartão que estava com ele no mesmo patamar do cartão do Adriano Loss, que é o gerente de logística, sendo o Adriano responsável pelos custos do futebol e ele pelos da área administrativa? A princípio não há problema nenhum. Ele tinha autorização para gastar, né? Agora, é esse subjetivismo que eu não acho que nós não podemos entrar. Ah, mas ele devia de comer no Galetão, que nem existe mais, e não no bar, que é ali perto do... Podia ir no restaurante do lado que é mais barato. No aquilo ele podia ir usar o cartão, no outro não. Bom, isso é outra coisa. Talvez para a comissão de ética, que foi pouco zeloso com os valores, mas não tem, e até disse, eu até disse isso bem claro na reunião que eu participei. Eu digo, outra coisa é se o senhor Limeira chegasse no cachorro-quente do R lá e dissesse o seguinte... Lá é bom e barato. É bom, né? Lá pode passar o cartão corporativo. Lá é original. Lá é original. Lá é original. Sim, tem muita gente que não sabe disso. O cachorro do R. Tomou uma rasteira, mas está lá. Sim, o nome até deveria ser o do outro, mas aí é o seguinte, ficou como do R. Eu estudei no Rosário e conheço. Sabe bem a história. Então, o Pai, seguinte, Filho e Espírito Santo, amém. Amém, né? Então, assim, se ele fosse, por exemplo, o cachorro-quente do R, combinasse lá com o dono, né? E dissesse assim... Seu Osmar, eu vou vir aqui todos os dias, o senhor passa o cartão aí, R$1.000, tá? Ou 3 vezes a semana, o senhor fica com 500, me dá 500 e tocando... Isso é ato inidôneo. E isso é apropriação indébita. Isso é fraude, né? Agora, tu entrasse, não, tinha que comer no cachorro-quente do R e não no bar... Mas ao trazer esses nomes que o senhor quer que sejam investigados novamente, o senhor não só pensa na punição no âmbito, né, diretivo. Seria o Luiz Henrique Nunes e o Sandro Farias. Mas pensa o doutor também... não falou os nomes, mas claro. Talvez, né, suponho eu que
em afastar, porque corre-se o risco de daqui a pouco esses nomes estarem de novo dentro do clube. E cometerem o mesmo fato, porque um dos efeitos da pena... Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Acho dos efeitos, fato, a gente sempre diz isso, de repente. A pena, né, ela tem o efeito restaurador do indivíduo que não cumpriu a lei, a norma, mas ela também tem um efeito didático, né, didático e terapêutico, ou seja, ela se espraia, como dizia um ex-governador, entre os demais e serve como lição. Então, amanhã ou depois, né, se o Dr. Sigma for convidado para ser olheiro, né, corregedor interno, como uma vez me chamaram, não sei o quê, né, e eu for para lá e o negócio estiver prendendo fogo e eu estou quieto na minha cadeira, espero terminar a gestão, e aí digo, bom, o que eu vou fazer? Eu não sabia demais, mas eu entrei lá justamente para fazer. Eu entrei justamente para denunciar. Então, eu fiz parte de um teatro. E isso não pode se repetir. O senhor ainda mantém aquela sua posição, essa sua ideia, que se não tivesse caído, não haveria essa averiguação? Mas não tem a menor dúvida. Mas olhando dúvida. Os absurdos? Não tem a menor dúvida disso. Então, sempre houve esses absurdos? Não tão expressivos. E outra coisa que eu ia esquecendo, né, que eu cobrei do integrante da comissão e ele me explicou o porquê, e é muito importante que o torcedor do Internacional saiba disso. O futebol. Aí que eu quero ver. Eu queria que esse assunto chegasse no futebol, porque as paredes lá falam, as paredes têm ouvido. O REC late no microfone. O REC fala no microfone, e tantos outros, todo mundo sabia como é que as coisas se davam ou não se davam, e a comissão não investigou o futebol. Por duas razões, segundo a comissão, segundo um dos integrantes da comissão. Não daria tempo de investigar o futebol. Bom, então termina em parte um trabalho e segue... E inicia outro. Não é para ser exemplo para todo o Brasil? Segundo, né, porque a atual diretoria não franquearia ou não franqueou os documentos relativos ao futebol. Sempre sob aquela justificativa de que o futebol não pode ser devassado, não pode ser exposto. Bom, então não vamos investigar nunca. Mas em miúdos, então, é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg, isso aí não é nada. Eu estou dizendo, Roberto Sigma, RG 40, 39, 18, etc. Tá? Essa é a ponta do iceberg. Tá? Mas então a coisa é bem mais grave. O iceberg é muito maior, de muito mais anos. Eu fui um que falei há um tempo atrás a respeito de uma retirada que tinha numa outra gestão, né, por um sujeito que prestava, teoricamente, assessoria no futebol pro Internacional, né, que tinha uma nota, que tinha lá uma retirada sequencial de 30 mil, né, que não foi adiante. E eu pedi uma coisa só, eu quero o contrato desse sujeito com o Internacional, porque o Internacional não pode pagar 30 mil por mês para quem presta serviço e nenhuma outra empresa, se não tiver um contrato, dizendo qual é o objeto do contrato, quais são as regras do contrato, quando é que ele se rescinde. Minha falecida mãe e minha falecida avó usavam uma expressão, doutor. Vamos ver se é o mesmo que a minha falecida mãe e a minha falecida... Eu acho que sim, nós somos mais ou menos contemporâneos, assim, tá? Que eles são muito facilitões, os dirigentes. É isso aí. É que sempre é o pensamento que a próxima gestão resolve o que eu estou fazendo agora. Para a próxima. E outra, para que botar norma? Se o futebol tem resultado... Vai lá e pega. Se o futebol em campo dá resultado, não dá nada. Eu escrevi hoje um artigo sobre isso, entende? Qual é a blindagem que o futebol tem? Eu estou falando aqui de mazelas do Internacional. Eu tenho certeza que lá do outro lado tem alguns torcedores e associados. Pô, o Sigma está lá falando de novo. Agora que nós estamos com chance de ganhar o... Mas daí não vai falar nunca. Aí não vai falar nunca. O senhor acredita que o Ministério Público vai conseguir entrar no futebol? Eles, segundo eu sei, né, extraoficialmente, eles estão tentando entrar. Vocês chamaram o Hernando? Eles estão tentando entrar. O Hernando era quase um deboche. Inclusive, há uma instituição financeira que não atende o Ministério Público, né, e não tem revelado contas que interessam ao Ministério Público. Mas o Ministério Público tem poderes, né, e poderes... Eles já requisitaram contas bancárias. Mas não foram atendidos? Em uma instituição financeira só. As outras todas cederam as contas. Uma não... Mas contas do clube ou contas de alguns dirigentes? Pessoais de alguns dirigentes, quebraram o sigilo de alguns dirigentes.
Então, assim, o Ministério Público tem plena condições de fazer isso. O problema todo que eu vou colocar aqui na mesa, e quero ser bem compreendido, a trabalheira que o Ministério Público tem, tá? Com as questões de desvio de dinheiro público, que aí assumem, né, por causa da tipificação criminal, um grau de importância enorme, né? Porque se eu sou prefeito, se eu sou secretário de Estado, se eu sou e maverso, né, um recurso público, né, a responsabilidade é muito grande e as penas são pesadíssimas, cada vez mais, porque cada vez mais estão responsabilizados. Ninguém imagina, né, que um ex-presidente, né, com a popularidade que o que eu vou falar tem, estivesse preso em razão de um processo judicial, né? Ninguém imagina isso na história do Brasil, né? O que chegou mais perto disso, né, aquela brincadeira que a gente fazia no interior, estão pegando, agora estão pegando. Né? O que chegou mais perto disso foi o Getúlio, que se deu um tiro, quando descobriu que no porão do palácio, ele era capataz do Getúlio, né? Estava vendendo favores aqui e ali, né? O Carlos Lacerda denunciando ele como um mar de lama no governo, e não aguentou a pressão, se matou, entende? É o que nós tivemos mais perto disso, foi a autopunição, né? Assim, o suicídio do Getúlio foi um pouco isso. Agora não, nós temos um ex-presidente da República preso, sofrendo as consequências da prisão. E se especulando que a sequência possa ter o mesmo desiderato. Mas assim, é questão do uso, né, das prerrogativas do exercício do cargo público. Agora vamos à internacional. Internacional é, entre aspas, né, uma empresa privada. Ele é uma associação, né, privada, sem fins lucrativos, não é? Que tem órgãos de fiscalização, que tem órgãos de deliberação. Então, o enquadramento criminal é muito difícil de fazer, né? O enquadramento criminal é o quê? Apropriação indébita, não é? Fraudar o fisco porque retirou o recurso e não declarou, entende? Mas jamais vai ter assim, não, é gravíssimo, porque eu até tenho uma tese, que é jurídica, não da vida, né? Eu acho que os clubes de futebol no Brasil só iam melhorar se alguém levantasse a seguinte tese: as instituições de futebol, os clubes de futebol, eles são beneficiários de tantas renúncias fiscais, que é dinheiro público, entende? Quando alguém isenta de pagamento de imposto ou coisa assim, é dinheiro público. Quando parcela imposto atrasado, é dinheiro público, fundo de garantia. Então, ele deveria ter a mesma responsabilidade. Valeu, obrigado, muito bem explicado como sempre. Doutor Roberto Sigmund, um prazer tê-lo aqui sempre. Valeu, até às 19, obrigado Maurício, obrigado Marco Júnior, até às 19.